Se a sua oferta precisa de uma falsa promessa, ela é ruim e você também é. E é muito ruim, é muito louco alguém começar um vídeo falando dessa forma, mas eu quero que você entenda do que eu tô falando e os pontos interessantes para você analisar e observar referente a isso. Eu sou o JC e esse é o Doutrina de um Homem Só. Se você gostar desse vídeo, fizer sentido para você, dá um like, se inscreva no canal, porque aqui sai vídeo todo santo dia. Hoje de manhã eu faço isso muito, tá? Normalmente eu sempre tiro um dia para analisar a semana, as ofertas que eu criei, né? Como que foram as conversas, porque eu tenho um resumidor de conversa. E entender onde é que eu perdi, que eu ganhei, né? O que foi que realmente foram pontos importantes onde o cliente decidiu realmente comprar. E no fim acabou que eu entrei em algumas conversas de quase um ano atrás e eu cheguei a ficar envergonhado, porque eu pensei que na época eu tava muito abafando, a conversa, a oferta era linda, de letras bonitas, cheia de palavras de persuasão, escassez e não sei o que lá. Era bonito, mas era vazio, não trazia um resultado realmente da forma que eu sei que trazia resultado. Mas eu tava muito focado a pessoa olhar e falar, nossa, esse preço realmente é muito bom e realmente não posso perder. Era atrelado muito a preço. E se eu que eu criei me sentia assim, imagina o cliente que escutava. De tanto que meus resultados não eram nem perto do que é hoje, comparado a exatamente essa questão. Então, assim, um estralo que eu acho que é muito importante, eu quero que você pense o seguinte: se a minha oferta forte, se uma oferta forte não precisa gritar, ela só precisa ser impossível de ignorar. É o tipo daquela pessoa olhar e falar assim, eu não posso ir embora sem entender. E você vê um caminho de muita gente agora criando copies de venda e efetuando venda exatamente dessa forma. Parando de ter escassez, né, manipulação e trazendo um real significado para aquela oferta, né? Então, assim, o que faz acontecer não é o texto, é o nível de verdade que você traz com o que você entrega. Então, para mim, eu quero que você anote isso, porque realmente eu até deixei aqui, ó. Você vai fazer muito sentido e você vai começar a estruturar a oferta de vocês dessa forma e pode ter certeza, se vocês fazerem desse jeito, vocês vão aumentar e muito o seu resultado. Então, um deles, promessa clara. Se não tem uma, não tem oferta. E aqui tem um ponto muito interessante que eu gosto de muito em eventos onde você tem que fazer um pitch de 30 segundos, ali 1 minuto falando sobre a tua oferta. E é muito bom, porque se você não consegue mostrar promessa clara referente à tua oferta, então assim, o que é teu negócio, o que ele resolve, né? Então assim, pô, meu resolve dessa forma, faz isso, né? Tem uma promessa clara. Pronto, acabou. Forma rápida de entrega. Quanto mais enrolado, menos valor. Todos os meus produtos, todas as minhas ofertas, elas têm um começo, um meio e um fim. E todas elas são feitas de uma forma onde é visível, onde ela tem o resultado e para onde nós estamos indo. Então, assim, para de querer tentar vender uma coisa que realmente pode ser que aconteça. Não. Tá aqui, ó. É tanta data, a gente vai fazer dessa forma, aqui tá o resultado. Acabou. Todo mundo quer isso. Até porque muitos dos clientes eles vão começar a reclamar, você vai ter churn na tua operação, porque é exatamente isso. Os clientes vão ver, cara, esse cara está me enrolando. Né? Esse cara que tá aqui 6 meses, um ano, 2 anos, só passando tempo comigo, gastando meu dinheiro e eu não tô vendo resultado. E o maior erro, e isso antigamente era muito visível para quem no começo, por exemplo, trabalhava com tráfego pago, era que a pessoa gerava tráfego, mas o cliente, o empresário não via de fato onde era o resultado, né? Então hoje a gente tem uma operação onde a gente trabalha com vendas e tecnologia, né? Então vendas mais tecnologia. Então a gente consegue mostrar para o cliente
ó, a gente tá fazendo essa ação. Tá vendo que ela tá percorrendo aqui, tá parando aqui, aqui tá executando a venda? Ou, ó, tá vendo que o caminho aqui deixou de existir? E aí a gente ajusta, a gente consegue ter métrica, a gente consegue ter um dashboard onde a gente visualiza. E todas as operações, ou todas as ofertas, ou tudo que você pode criar, você tem que ser muito transparente com o cliente. Ele tem que visualizar aquilo. Ele tem que olhar métricas. Empresário gosta de métrica. Empresário precisa de métricas. Se eu não sei para onde o caminho que eu vou, qualquer caminho basta. Tá? Prova social viva. E aqui tem uma coisa que eu vi até uma vez uma pessoa falando assim, vai lá e gera um monte de print falso, até tem ferramentas que fazem isso, e finge que as pessoas adoraram o teu produto. Com certeza você acha que realmente as pessoas não vão perceber? Às vezes até a tua forma de escrita é parecida. E as pessoas se ligam, tá? Então assim, e outra coisa, vai ser mentira. O cliente vai comprar de você, vai olhar e vai falar, cara, esse cara tava mentindo. Outra coisa, diagnóstico brutal, não romantizar dor. Esfregar ela com frieza. O que acontece? Muitas das vezes você vê onde realmente é o erro, onde que está acontecendo o erro. E aí, por uma falta às vezes de entendimento do que tua oferta faz, você não quer mostrar isso para o cliente. Eu trabalho com prestação de serviço. Então, eu preciso ser um pouco frio naquele... Falar assim, olha, infelizmente o teu vendedor não está convertendo. Eu estou trazendo o resultado, trazendo isso até você, mas olha aqui. Não está convertendo por isso, por isso, por isso. Então, assim, e não é assim, a culpa é tua e acabou. Não. Tá aqui o ponto A, ponto B, ponto C, ó. Se tá errando nesses 3 pontos aqui. Vamos tentar fazer esse A aqui mais bem feito? Vamos por aqui, ó. Vamos só fazer um teste de uma semana e vamos perceber? E aí você começa a entender que, de fato, todo mundo realmente quer a mesma coisa. Só que você tem que estar muito bem alinhado. Conversar toda hora com o teu cliente. Toda hora ele tá entendendo ali, ele tem interação. Quanto mais você deixa o cliente sem conversar, sem perguntar, sem entender, sem conseguir perceber o cenário dele, mais essa pessoa vai se afastando, não tem uma indicação, não tem uma continuação em projeto, um projeto maior ou por assim assado. Tá? Outro, garantia dói. Se você não tiver medo de dar, não é o forte o suficiente. Então assim, se você tem medo que a tua oferta não entregue nada, com certeza você nunca vai dar uma garantia de fato. E essa garantia, gente, vocês têm que entender que é uma garantia de realmente resultado. Quando você tem medo de dar ela, mas é porque era muito bem estabelecido. Olha, no meu trabalho é assim, a sua parte é minha parte é a sua parte é a B. No final a gente vai ter que juntar os dois para ter o resultado C. Se você fazer a B e eu não fazer minha A, o projeto vai estar errado. Se eu fazer minha A e você não fazer minha B, o projeto está errado. Só que isso é muito bem definido, determinado com palavras específicas, ações específicas, datas específicas, momentos específicos. Por isso que eu digo, tudo está interligado entre começo, meio e fim. Diagnóstico, análise, solução, resultado. Então, esse é um dos pontos que eu acho que você precisa começar a entender. E isso é estrutura para qualquer negócio, tá? Isso é estrutura para qualquer coisa. Então, assim, e aí o último do que eu queria falar aqui para você é o seguinte: o problema é que a maioria das ofertas no digital hoje depende de gatilho, escassez e bônus. Porque uma coisa elas não têm, é verdade. Se a tua oferta precisa de maquiagem, é porque ela tá doente. Então, assim, se você entender e ver, e que você começar a ter esse olhar para você olhar quando normalmente vê uma publicidade ou alguma coisa do tipo, eu vou falar um case que eu acho muito interessante, que sempre foi da Coca-Cola. Ou, melhor, da Red Bull. A Red Bull, algum dia você olha um anúncio dela e percebe que ela tá vendendo, né, o energético. Ela tá vendendo o lifestyle, tá mostrando realmente ali o quão aquele produto pode estar dentro da realidade ou dentro daquela ação da que a pessoa está executando.
né? Ah, o cara tá no Everest, tá levando um energético para dar mais energia. Acabou. Nunca nenhuma oferta da Red Bull foi: compre o meu produto, né? O meu produto aqui, olha, ele é muito bom, te dá energia. Então, comecem a olhar essas empresas onde elas faturam, onde elas têm um alto grau de publicidade, como que elas criam oferta? Como que elas estruturam isso, tá? E eu queria fazer uma citação de um livro que eu acho muito interessante, que é do Seth Godin, que ele fala assim, ó: as pessoas não compram produtos, elas compram versões melhores de si mesmo. E aí a gente volta para a parte: eu preciso ter valor na minha oferta. Preço por preço, você vai sempre ter entrada e saída da tua oferta. Então, assim, a melhor oferta é aquela que entende o buraco daquele cliente, consegue explicar melhor do que ele mesmo está doendo, e mesmo que ele ganha, se ele sair daquele lugar. Então, assim, né, mostrar para ele o que ele ganha ao sair daquele lugar com clareza cirúrgica. E médico faz muito isso, né? Você vai lá e diz: ah, eu tô com dor no meu peito. Aí ele começa: tá, mas se tu faz assim, dói. Se tu faz assim, dói. Se tu respirar mais forte, dói. Ah, não. Então, beleza. Tu fez aí. E aí, tu traz um resultado. E a gente, de novo, se vocês começarem a olhar o mundo de uma forma aí como empresários, como solucionadores, vocês vão entender. Vai ter muita gente que vai vender produto, onde vai vender o produto por um tempo e depois vai parar de vender. Mas quem perpetua, quem vende mais o produto por muito, muito, muito tempo, entendeu de fato o que precisa. E agora a gente vem também para um momento onde os negócios estão sendo para comunidades. Então, assim, eu converso e esse vídeo ele é gravado como se eu conversasse comigo muito mais novo. Para eu conseguisse, exemplo, né, como eu olhei essa conversa hoje, essas conversas hoje, tivesse olhado um tempo atrás, eu tinha mudado até propriamente o meu resultado. Então eu quero conversar exatamente com você. Se você está aqui até esse momento, é porque essa conversa ela faz sentido. E é com você que eu quero conectar. Eu não preciso conectar com todo mundo, sabe? E o maior erro, as pessoas elas tentam conectar com nichos, mas não com os avatares. Então as comunidades estão trazendo muito isso e você consegue perceber muito grande. A forma que você vai começar a vender aquilo ali tem muito mais a ver com tipo, ó, eu tenho minha oferta, esse é meu produto, eu vivo isso, essa é a solução, isso dá a resposta. E aí você tem algo interessante para se fazer, tá? Então, assim, tem também uma coisa que eu acho muito interessante, é quando você para de querer agradar, tá? Então, assim, quando você está querendo agradar demais, tentando falar muita coisa, você simplesmente está fazendo um jogo ali. E isso eu aprendi de uma forma assim, ó, que eu falava muito. Meu Deus, eu entrava em uma reunião, era uma hora de reunião, tava lá 80% quase eu falando. O momento que eu parei para escutar, de fato, começar a entender e fazer as perguntas certas, foi completamente diferente. Tá? Completamente mudou a forma que eu conseguia me comunicar. Então eu acredito que se isso fazer sentido para você, deixa o teu like, se inscreva nesse canal, você vai me ajudar, você vai me impulsionar. E assim, hoje antes de dormir, revise a tua proposta de negócio. Se ela é simples, se ela é direta e ela assusta, porque tem coragem, ela não precisa de desconto, nem de contagem regressiva, escassez já e amanhã acaba. Ela só precisa ser vista e quando ela ninguém ignora. E uma última questão que eu quero deixar muito claro para você é: se você quer criar uma oferta assim, começa parando de fingir, criando algo que você venderia sem a sua mãe passar vergonha. Então assim,
que eu venderia esse produto até para os meus parentes e eu não teria vergonha deles olharem e falarem, realmente isso realmente dá efeito, né? Tem resultado. Então, estruture isso para que se você vender por um teu amigo, você não precisa fugir dele, fingir que não está conversando, ignorar ele. Então, assim, se você quer mudar, não comenta com ninguém, comece a executar isso, comece a entender, sabe? Levanta, treina, lê, trabalha, faz isso por um tempo. E se você perceber que isso não faz sentido, você vem aqui e fala, olha, Jonathan, não deu resultado. Beleza? Tamo junto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E aqui tem um próximo vídeo que eu acho que você vai adorar bastante.